primeiros resultados que você teve? O que você fez para ter esses primeiros resultados? Cara, os primeiros resultados que eu tive foi a partir do momento que eu consegui, né, estruturar o meu site e rodar as primeiras campanhas. Então, os primeiros 6 meses eu comecei pelo Facebook, pelo Instagram, não consegui ter bons resultados. E aí, no momento que eu criei minha estratégia de site, foi quando começou realmente ali a entrar os primeiros clientes. E o interessante é que depois que entrou o primeiro, nunca mais parou, né? Lembro que eu escutei você falando isso, que uma vez que entrou o primeiro cliente na Tactus, nunca mais parou de entrar. E eu ficava me perguntando, será que vai ser assim? E aí, quando bateu o primeiro cliente, realmente nunca mais parou de entrar. E dali foi só o foco em continuar crescendo. E quanto tempo de campanha você fez sem você ter resultados? Foram 6 meses. Você ficou 6 meses investindo em campanha e não teve resultado. Zero resultado, só que no Facebook e no Instagram. Então, fiz diversos testes no Facebook e no Instagram, não obtive resultado. Porém, eu tinha uma coisa muito clara dentro de mim. Se eu não tivesse resultado, o culpado era eu. Então, eu precisava analisar as minhas ações, as minhas atitudes, para entender onde eu errei e poder direcionar o barco, as velas, para a direção correta. E foi aí que eu fiz a transição do Facebook e do Instagram para o Google e comecei a gerar ali os resultados. Mas foram 6 meses, literalmente, queimando dinheiro, como a galera gosta de dizer, em tráfego. Porém, eu não vejo dessa maneira. É um investimento. É conhecimento que eu tenho com cada dinheiro que eu vou aplicando dentro das estratégias de tráfego. Fala muito sobre estratégia de tráfego, mas assim, para a galera poder se contextualizar com essa terminologia, o que você definiria então como estratégia de tráfego? Estratégias de tráfego são as campanhas que a gente faz dentro do Google, dentro do Facebook, para que o nosso negócio seja visto. Então, de forma simples, foi direcionar ali a maneira que a gente está fazendo a publicidade, digamos assim. Quando a gente pensa em campanhas do Google, essencialmente nós estamos falando mais das campanhas de palavras-chave, né? Você hoje foca muito no local? Como é que você está hoje pensando estrategicamente do ponto de vista de campanha de palavra-chave? Então, pensando estrategicamente, a minha meta geográfica, né, digamos assim, é se tornar a maior contabilidade digital do Rio de Janeiro. Então, o meu foco ficou extremamente regional e eu fiz testes também de conversão a nível nacional e percebi que minha taxa de conversão no Rio de Janeiro é muito melhor. Então, através dos dados, as minhas campanhas acabaram que ficaram muito regional. Porque a taxa de conversão, né, a quantidade de clientes que eu consigo fechar no Rio é muito maior do que em outros estados. E pensar em ser a maior contabilidade digital no Rio de Janeiro, você não acha que é algo muito audacioso? Com certeza, mas eu acredito que se a gente não tiver. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, eu sempre prefiro sonhar grande para ter resultados grandes também. Porque se tudo está na nossa mente, a partir do momento que eu tenho sonhos pequenos, eu me contento com pouco. Então, eu quero ter sonhos muito grandes para que eu tenha atitudes correspondentes para alcançar esse sonho. Então, desde muito tempo já que eu tenho essa visão de se tornar uma referência dentro do meu estado e, posteriormente, ser uma referência nacional a nível de contabilidade. Você lembra quantos clientes você converteu? 21 Em 21 foram 80 clientes. e 22. 22 foram 103 clientes. E esse ano você acha que você consegue buscar quanto? Esse ano a minha meta é plausível, digamos assim, é um crescimento de 25%, né? Sair de 103 para 130 clientes. Não fica fechado aí certinho 25%, mas é a minha meta plausível. Só que eu sou um cara que gosta de ter as metas um pouco mais loucas, né? Então, minha meta louca é dobrar a minha taxa de crescimento do ano passado de 103 para 206 clientes. Porém, na hora de passar as estratégias para o time, eu estou um pouquinho mais, digamos, conservador para não mostrar uma meta da qual eu não vou alcançar. Então, inclusive, fazer até um paralelo para a nossa mentoria que a gente está fazendo do Grupo Platinum, que na primeira reunião que eu fiz em janeiro, e eu já tive a sensação que eu vou conseguir alcançar a minha meta de 200 clientes, Por quê? pelo conteúdo que a gente teve dentro da mentoria. Então, eu estava com uma visão onde eu não ia conseguir alcançar esse resultado com facilidade, não tinha uma visão clara de como eu ia chegar lá, e logo na primeira reunião de mentoria, com o feedback, né, dos outros alunos, eu vi que, cara, falta muito pouco para eu chegar lá. É só questão de entender que eu preciso ativar um novo canal para conseguir chegar onde eu quero. Bom, hoje essencialmente você está focado
no Google Ads ou você está investindo também em outras fontes de tráfego? Facebook e Instagram também. Mas menos do que no Google. Muito menos do que no Google. Hoje o Google ele consome pelo menos 80% da minha verba de marketing. Então, praticamente o que você faz no Facebook é mais remarketing mesmo para a galera que já teve contato, ou você também está fazendo também, pegando o público frio? Também estou fazendo público frio com o intuito também de criar brand regional. Então, eu tenho criativos específicos, né, que são os anúncios que a gente faz no Facebook e no Instagram, onde, por exemplo, eu gravei na praia da minha cidade, chamando o empresário da minha cidade para conhecer a minha contabilidade. E esse tipo de criativo conectou muito bem, porque eu usei um elemento visual, que é a praia da minha região, eu chamei o empresário pelo nome, como um empresário de Maricá, e convidei ele para conhecer uma contabilidade digital que não tem na região. E esse tipo de criativo, ele performou bastante. Acredito que pela conexão que eu consegui criar, né? De região, chamar o cara como empresário e fazer o convite para algo que ele nunca viu, né? Uma contabilidade digital, que assim como o Uber ou o iFood, ele pode ter na palma da mão dele. E a sua região? Maricá, Rio de Janeiro. Maricá fica próximo? Fica na direção da região dos lagos. Para quem conhece Rio de Janeiro, tem a parte de Niterói, que você atravessa a ponte, e aí tem sentido região dos lagos, que é a parte mais conhecida, Cabo Frio, Arraial. Eu fico no meio de campo. No meio de campo. Isso aí. E você consegue atingir o estado todo hoje da sua base de clientes? Então, se a gente for parar para pensar na quantidade de municípios que nós temos no Rio de Janeiro, a gente ainda não tem uma conversão assim ampla que abrange o estado inteiro, mas a gente já tem clientes espalhados por todo o estado do Rio. Porém, não vou dizer que a gente já está em todos os municípios, né? Porque o Rio de Janeiro tem bastante município. E uma percepção que eu tive também é que a maior parte das pessoas que convertem, elas costumam estar mais próximas da minha contabilidade. Então, eu faço anúncio para o estado do Rio, só que na hora que a gente vai ver, analisar, né, quem realmente está virando cliente, são as pessoas mais próximas. Você acha que ainda tem um elemento de confiança da presença física próxima para poder incentivar o processo de conversão? Com certeza, porque se a gente for parar para pensar no público-alvo da contabilidade, hoje muitas pessoas vivem o digital, elas conhecem esse meio. Só que será que o nosso empresário que está do outro lado da mesa, ele conhece esse meio digital? Será que ele vive esse meio digital? Grande parte desses empresários, eles ainda não vivem esse meio. E esse tipo de empresário, ele se sente desconfiado de contratar uma contabilidade de longe. Então, para mim, essa questão do fator geográfico ainda interfere muito, porque a gente vive um mundo digital, só que existem pessoas que não conhecem esse mundo. As pessoas que não conhecem esse mundo, elas não se sentem confortáveis em contratar um contador que está em outro estado. E está tudo certo. Só que também existe público-alvo, né? Se a gente pensar em público-alvo, vamos falar dos infoprodutores. O infoprodutor, ele vive o mundo digital. Para um infoprodutor é muito mais fácil contratar uma contabilidade que está do outro lado do país e simplesmente está tudo certo. Ele vive já esse meio, ele se relaciona já através da internet. Então, para esse cara fazer negócio através da internet é muito mais fácil. Agora, quando você pega aquela empresa de base familiar, que é o seu Luiz, o seu Mário, aquele dono de 40, 50 anos, ele tem essa restrição, ele não quer contratar um contador de muito longe. Então, eu percebi isso, inclusive nas campanhas dos meus alunos, que o fator geográfico ele ainda tem uma forte influência aí na hora de fechar negócio contábil. Mas você acha, por exemplo, que talvez se torne necessário